No livro do profeta Samuel, no capítulo 7 de 1 Samuel, narra uma das muitas guerras entre israelitas e filisteus. Os filisteus eram povos guerreiros, bárbaros, que viviam nas planícies da Palestina. E eles ocupavam quase toda aquela região ali, além deles massacrarem os outros povos para roubar tudo que eles tinham, fossem animais, fossem a sua produtividade. Eles também levavam alguns para vender como escravos. Eles também faziam a pirataria ali no mar Mediterrâneo. E nesse capítulo 7 do primeiro livro do profeta Samuel, como eu falei, narra uma dessas guerras. Os israelitas estavam ajuntados para fazer uma adoração a Deus, porque naqueles tempos eles acumulavam somente derrotas. Então eles decidiram: nós precisamos voltar para o Senhor para que as vitórias cheguem. Enquanto eles estavam reunidos, os filisteus marcharam com seu exército contra eles. Mas o texto diz que eles clamaram ao Senhor e o Senhor deu a vitória. E no versículo 12, depois desta grande vitória de Israel, o profeta Samuel, ele pega uma pedra e ele ergue ali um monumento de vitória. E no versículo 12 ele diz que aquela pedra ele deu o nome de Ebenezer, que quer dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. O povo de Israel nunca deixou de ter guerra com os filisteus. Os filisteus sempre foram um tormento. E essa palavra ela é importante para nós, porque nós também estamos em uma grande guerra, uma guerra mundial contra o Covid. Mas, entretanto, em meio àquela guerra, o profeta Samuel ergueu um monumento da vitória. Nós sabemos que são tempos de sofrimento para muitas famílias, aliás, para quase todas as famílias. Hoje mesmo tenho queridos, amigos, que estão sendo sepultados por suas famílias. Outros estão internados, entubados, e na expectativa, a família na expectativa que eles possam vencer. A guerra é total e a guerra é geral. E muitas vezes nas guerras nós deixamos de olhar para as coisas boas que acontecem ao nosso redor. E muitas pessoas nesse tempo de pandemia perderam a esperança, perderam os motivos de comemorar vitórias. Mas, entretanto, nesses tempos, crianças têm nascido nas famílias, pessoas têm conseguido emprego, pessoas têm se formado, pessoas têm sido curadas de outras doenças. Mas, entretanto, nós estamos massacrados pelas más notícias e nós deixamos de ver as coisas boas que acontecem ao nosso redor. Aqui em Manaus nascem, em média, 105 crianças todos os dias. E essas crianças, elas precisam ouvir de boas vitórias. Essas crianças, elas não precisam crescer apenas ouvindo derrotas. Essas crianças, elas precisam crescer com esperança. Essas crianças precisam ouvir dos seus pais, elas precisam ouvir dos seus queridos que no Senhor nós temos vitória. O escritor aos Hebreus, do livro de Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 15, ele diz assim: olha, não permitam que raiz de amargura tomem conta dos corações de vocês, porque essa raiz de amargura vai crescendo e contamina outros. Nós não podemos deixar, em meio a todas essas dificuldades, que a raiz da amargura tome conta do nosso coração. Porque uma das coisas que a frustração faz, uma das coisas que a derrota faz, que o sofrimento faz, é deixar o nosso coração amargurado.
o nosso coração pesaroso. E muitas vezes nós até questionamos, por que Deus? Por que o Senhor permite estas coisas? E nós esquecemos de tributar ao Senhor as vitórias que estão ao nosso redor. Por isso, esta breve palavra para você, que em meio à guerra, em meio ao sofrimento, em meio a todas as dificuldades, o Senhor também tem vitória para nós. Nós não podemos deixar que o nosso coração ele seja perturbado somente pelas derrotas. Nós precisamos tirar do nosso coração a amargura. Nós precisamos tirar do nosso coração a falta de esperança, a desesperança. Nós precisamos colocar no Senhor a esperança. Um poeta brasileiro diz que ele viveu com tanta amargura em uma época da sua vida, que a primavera chegou e ele não percebeu as flores. E muitos de nós estamos assim. A primavera chegou e nós não estamos percebendo a beleza das flores. Por isso, essa palavra do Senhor que Samuel colocou, até aqui o Senhor nos ajudou. Os povos antigos, como por exemplo os romanos que começaram a erguer o arco de triunfos. Então, quando eles tinham uma grande vitória, eles faziam aquele arco de triunfos. Hoje no mundo é conhecido mais o francês, da época de Napoleão Bonaparte. Mas eles erguiam aquilo ali, colocavam o nome dos generais que venceram ali para que eles fossem venerados, eles fossem lembrados. Em uma época mais recente, as pessoas, os países fazem os seus obeliscos. Mas eu quero dizer para você que você precisa também criar na sua vida e na vida da sua família memórias de vitórias, monumentos de vitórias, monumentos que vocês possam estimular os filhos, os netos de vocês e mesmo as outras pessoas nesse tempo de pandemia. Até aqui o Senhor nos ajudou, porque Deus é o Deus da vitória. Deus não é o Deus da derrota. Por isso, não permita que as dificuldades, o sofrimento e até a perda de um querido, a coisa mais difícil quando nós perdemos um querido é depois do sepultamento, quando nós voltamos para casa. E ali nós olhamos a casa vazia e nós ficamos a pensar, às vezes com o coração pesado, coração amargurado. Essa pessoa nunca mais estará aqui. Essa pessoa nunca mais a verei. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O que nos consola é o Senhor. Ainda que aquela pessoa não esteja naquela casa, mas o Senhor vai estar naquela casa para cuidar de nós. E isso faz toda a diferença na nossa vida, porque é o Senhor que nos consola. É o Senhor que cuida de nós. Por isso, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, encha o seu coração com as coisas boas. Contem para os seus amigos as coisas boas. Faça uma memória de vitórias na sua vida. Não deixe que a desesperança, não deixe que o sofrimento seja como uma fumaça nos seus olhos e não deixe você ver as coisas boas. Aqui onde eu estou, aqui em Manaus, neste dia de hoje, nessa sexta-feira, está um dia bastante nublado. Um dia muito nublado e as previsões de hoje são fortes chuvas. Entretanto, em meia chuva, Deus cuida de nós. E nesse lugar tão lindo que eu estou aqui, em outro momento, o sol vai brilhar aqui atrás. Assim é a sua vida, é assim a minha vida. Todos nós passamos por essas noites nublosas, essas noites de tempestade, esta noite de escuridão, quando nós até perdemos o rumo. Mas nós só encontramos o rumo no Senhor. Por isso, encha seu coração de esperança. Lembre-se das vitórias que o Senhor já fez na sua vida. E faça da sua vida um diário de vitórias. Como eu disse, conte para as suas famílias. Até aqui o Senhor nos ajudou. Que Deus nos abençoe.